Hello everybody, Teacher Andrea Bello. Vamos falar de adverbs, que são os advérbios. Quem acompanhou as outras aulas, viu que a Teacher já falou aí de substantivos dentro dos textos de concursos, principalmente FGV. A Teacher falou dos tempos verbais, presente, passado, futuro, dos pronomes que mais caem, my, your, mine, their. Falei também aí da maior parte dos adjetivos, quando eles são curtos e tem ali uma frase de algo é maior do que, o índice é menor ou maior. E falei do grau de inferioridade, superioridade e igualdade. Assim como a Teacher está aconselhando vocês de tudo que aparece nos textos, tem os advérbios. A gente vê muito o advérbio de frequência, usually, frequently, always, sometimes, mas tem também os de maneira, tem também os de sequência, tem também os de dúvida, tem muito advérbio que a gente, assim, deixa passar despercebido e que, às vezes, se você conhecê-lo, vai te ajudar na interpretação. Vamos ver, então, quais são eles? Vamos lá. Então, ó, advérbios. Os advérbios têm a mesma função que os adjetivos, que é mudar, né, o substantivo. Só que, ao invés de agregar essas características, eles também viabilizam outras qualidades. E a maioria deles é o acréscimo do LY. Acontece geralmente na frequência e na intensidade, porque significa mente. Bom, vocês viram que está escrito aqui a maioria, não está escrito todos, né? Está escrito a maioria. Teacher, bati o olho então, tem a palavra crazy, que é o adjetivo louco, louca. Se eu bati o olho na palavra crazy e vi lá dizendo que a pessoa faz algo crazily, nossa, he drives the car crazily, é o modo como ele dirige o carro. Ele não respeita as regras, ele dirige loucamente, vai ultrapassando todo mundo. Então, quando você vê um LY, provavelmente você sabe que tem alguma coisa a ver com o modo, que é o advérbio de modo, de maneira, tá bom? Agora, por exemplo, o frequently, que os americanos, né, usam muito mais o usually, que significam frequentemente, de forma frequente. Também tem LY, já é de frequência. Só que, quando a gente pensa no sometimes, ele não termina em LY, e é um advérbio. Por isso que eu falei a maioria. Quando a gente pede a porcentagem para os linguistas, quando eles fazem uma pesquisa, né, de quantos verbos irregulares tem na língua, qual a porcentagem? Ah, de verbos irregulares é só 15%, os que terminam em ED é 85%. Qual é a porcentagem que eu pesquisei dos que terminam em LY? 90%. Só 10% que vai ter outra terminação. Então, a maioria com LY, você vai poder considerar que é um advérbio. Isso é muito bom, né? Olha só esse exemplo aí, que eu gosto de colocar e bem claro na tela, só ele, para vocês verem, ó. Se eu falo que uma pessoa é lenta, a pessoa acorda, demora para levantar da cama, demora para escovar os dentes, demora para comer, né, o pão, demora para tomar o café. A pessoa é lenta total, é considerada uma pessoa lenta, slow. A pessoa é lenta ou o homem é lento. Agora, a pessoa pega o carro na hora de dirigir, além de ser uma pessoa lenta para colocar a chave na ignição, lenta para virar, lenta para dar ré, também é lenta para dirigir. Fica ali no trânsito dirigindo vagarosamente, lentamente. Agora, além de ser a característica dela, lenta, adjetivo, ela dirige lentamente, advérbio de modo. É o que eu coloquei aqui. Então, pode aparecer na sua prova que a pessoa é slow and drives slowly. Ela é lenta e dirige lentamente. Bom, como que isso pode aparecer na prova? Teacher já falou, eles colocam o termo tan, tan, tan. Então, vamos colocar aqui slowly. O termo slowly indica que... Vai estar em inglês, teacher, coloca em inglês pra gente, na hora. The term slowly in line 14 indicates, ou então, brings the idea of, olha só que seria típica. O termo tal na linha 14 indica, o termo tal na linha 14 traz a ideia de, brings the idea of. Vamos ver qual que vocês marcariam como certo. A B, a C, a D ou a E? Brings the idea of movement
brings the idea of. Speed brings the idea of. Manner, contrast, possibility, ou, demonstration. E aí, qual que é? O gabarito seria A, B, C, D ou E? Aqui a gente teria que analisar. Teacher, se fosse uma questão que estivesse fazendo a pergunta em português, dependendo da banca, ia estar o termo slowly, no parágrafo 3, na linha tal, indica aqui. Como a maioria dos concursos colocam a questão em inglês, então, the term, pergunta, né lá, pergunta 15. The term slowly, in line 14, indicates, e aí, indica o quê? 2 pontos, movement, speed, contrast, possibility, or demonstration. Aí você pensa, bom, teacher, eu acho que é movimento, porque o movimento que ela faz no volante é lento. Eu acho que é a letra B, speed, velocidade, porque ou a pessoa é lenta ou a pessoa é rápida. Eu acho que é contraste, só que contraste ia falar que ela é rápida, mas ela dirige lenta. Contraste é um but. Ela é rápida em tudo, mas dirige lentamente. Então, contraste a gente já tira, porque são ideias que contrastam. Uma não tem a ver com a outra. Possibility teria um modal can ou could, porque falaria que ela pode dirigir, que ela poderia, né? Então, também não é possibilidade, que não estamos falando de verbos modais aqui. Demonstration teria um that, those, um pronome demonstrativo, também não é o caso. Então, a gente tem a letra A e B. Por que a letra B é melhor? Porque quando a gente fala em slow, a gente está falando de velocidade, devagar. Se falasse fast, seria rápido. Então, aqui é melhor a letra B do que a letra A. Mas a ideia de movimento confundiria. Só que movimento seria a ideia de dar voltas, movimentar muito. Viu que movimento tem mais a ver com esporte, com curvas. Se você for pensar, velocidade tem mais a ver. Tá vendo? E eu até tirei a palavra manner, senão ficaria muito na cara, né? Maneira, é a maneira como ela dirige, e é maneira. Geralmente eles iam colocar um speed, que é velocidade, ao invés de velocity, porque a palavra velocity é cognato, e aí ficaria muito fácil também. Então, talvez colocaria speed, e talvez colocaria na letra C, speech, para confundir com speed. Porque quem não sabe que velocidade é speed, confunde speed com speech. Talvez a banca colocaria isso também, para deixar você com minhocas na cabeça. Então, não vai cair minhoca nenhuma na cabeça, vai ter uma alegria, uma satisfação, porque a teacher está ajudando, está abrindo a cabeça e vocês vão conseguir e vão armazenar essas informações. Então, teacher, o termo slowly, que está aqui em cima, na questão, poderia ser um paragraph 2, paragraph 3, está mostrando que ela é lenta e dirige lentamente. Então, está mostrando a velocidade. Ela dirige de forma lenta. Ela dirige slowly. Vocês perceberam que quando a teacher colocou she drive, eu coloquei drives, porque é a terceira pessoa? Tá vendo que tudo que eu coloco é proposital? Igual eu ensinei para vocês que se for eu dirijo, é I drive, presente simples. E se for ela dirige? She drives, terceira pessoa. Eu não dou ponto sem nó. Eu não fico contando isso para vocês, mas tudo que eu ensinei na aula de verbos e técnicas de leitura, eu trago para a aula de adjetivos, de advérbios, de conjunção, de pronome. Então, eu pego um verbo que eu dei lá na aula 1 e meto, coloco na aula 3. Eu vou pegar as coisas que eu dei na aula 3 e 4 e vou colocar na aula 5 e 6. Então, sempre revisando, porque eu estou ajudando vocês a revisar o que vocês também já estudaram. Aprendam a fazer isso sempre, fazer os simulados aos fins de semana e estudar bastante com questões do banco de questões, tá? Que aí vocês vão revisar cada vez mais. Bom, os advérbios, como a maioria tem LY no final, a teacher falou, né? Então, e os que já terminam em Y, teacher? Por exemplo, a palavra easy. Easy significa fácil. Ele já tem um Y. E agora, eu coloco LY, olha o tanto que vai ficar estranho. Então, quando ele termina em Y, a gente tira o Y e coloca I, que é o caso do que acontece aqui. Olha só, ó, easy vai ficar easily. Então, a pessoa faz algo facilmente, easily. A pessoa é feliz, ela vive alegremente, felizmente, ela cozinha de forma alegre, né? Happily,
Viu que tirou o Y também? Algo é pesado. E eu falo, nossa, eu trabalho de forma pesada, pesadamente. Eu trabalho assim, ó, com uma dor, né? Heavily. E os que terminam em LE, teacher? Porque como já tem LE, igual, por exemplo, o possible. Eu já tenho aqui LE. Aí eu vou colocar possibly. Vai ficar super estranho, né? Ah, se já termina em LE, eu tiro o LE e transformo em LY. É o caso do horrible, vai ficar horribly, incredible, incredibly, probable, probably. E claro, esse que a teacher falou agora, que não tá aqui, vou até acrescentar. Então, coloca aí, teacher, possible, é outro exemplo, ficaria possibly, possivelmente. Ok? Very good. Então, se termina 90% em LY, se terminar em Y, transforma em I, e aí vai ficar ILI. Se termina em LE, tira o LE e transforma em BLI. Ok? Very good. Teacher, e os que tem ali a letra E, só que a gente vai manter e vai fazer o quê? Acrescentar o LY? Isso. Olha o brave. Fica bravely. Opa. Tem que mudar aqui a cor. Teacher, tem que pôr amarelo, senão tampa tudo. Bravely. Muito bem. Immediate, immediately. Vê que essa palavra immediately aparece muito mais em texto do que o immediate, né? Eu quero que você faça isso de imediato. Immediate. Quero que você faça isso imediatamente. Immediately. Quero que você haja de forma corajosa, corajosamente, bravely, ok? Tem exceções? Tem. O true, ele termina em E, true. Ele escreve true E, né? Mas fala true. Aí não fica truely, fica truly. Para ficar melhor, ó. Igual o do, que é a pessoa, é uma coisa adequada, né? Então fica duly, adequadamente, pontualmente. Teacher, e quando termina em IC, né? Igual automatic. Ou na pronúncia americana, automatic. Fica automatically. Romantic, romantically. Specific, specifically. Vocês já viram isso aqui também muito em prova. Se falar assim, as pessoas sofrem muito preconceito. Especificadamente, as pessoas de cor, né, de pele negra, são pessoas que sofrem preconceito. Inclusive, isso é tratado no cinema, em livros. Tem aquele filme que a teacher já citou, que é baseado no livro Green Book, que é a história do pianista negro que tem um motorista branco. E aí, como o pianista é famoso, né, cheio de dotes, uma pessoa que tem esclarecimento, tem cultura, tem muita grana, muitas vezes ele chega num teatro muito grande e não deixa ele usar o banheiro porque ele é negro. Então ele tem que usar o banheiro de fora dos empregados. Enquanto o motorista dele, que é branco, usa o banheiro de dentro do teatro. Então tem esse contraste de ideias e esse racismo demonstrado, e o pianista negro aprende com o motorista branco, por mais que eles tenham educação totalmente diferente, começa uma troca e nasce uma amizade. Inclusive é um livro lindo e um filme maravilhoso, Green Book. Ele até concorreu ao Oscar, eu acho que ganhou prêmios. Então, se estiver falando sobre isso, porque eu já vi uma prova falar desse livro, só que foi uma prova, eu não sei se foi da FUVEST ou foi da Unicamp, que citou. Era um artigo, né, de uma revista internacional falando do livro Green Book. Então, se estiver falando que as pessoas sofrem preconceito automaticamente quando elas chegam em um lugar público, vai ter o automatically. Especificadamente, pessoas, specifically. E aí pode perguntar, o termo tal indica que? O termo tal demonstra a ideia de. Então, é assim que aparece. A gente pensa que é bobeira estudar um termo, mas o termo aparece. Se você já viu aqui, facilita, ok? A teacher está comentando, a teacher falou para vocês sobre o Green Book, né? Deixa eu colocar aqui para quem depois quiser procurar a referência. Green Book, tá? Se eu não estou enganada, ele ganhou o Oscar. Eu não sei se foi de melhor ator ou se foi pela história mesmo, criatividade, mas ele ganhou um Oscar. Muito bom. Vale muito a pena assistir. E aí, para vocês aproveitarem o vocabulário, já que vocês estão estudando inglês, coloca a legenda e o áudio em inglês. Então, você coloca em inglês o áudio e coloca em inglês a legenda. Aí, o que acontece? Quando a pessoa falar,
Come here, brother. I wanna show you something. Vai aparecer para você. Vem aqui, come here. I wanna show you something. Quero te mostrar alguma coisa. Você vai ver wanna, show. Ah, show então é mostrar, não é show. Porque show de música é concert. I wanna show you, mostrar something, alguma coisa. Aí você depois traduz, mas coloca a legenda e o áudio em inglês para você treinar, você vai ver o tanto que é bom também para ganhar vocabulário. Ok? Very good. Teacher, e alguns adjetivos que terminam em LY, e aí quando eu olho o advérbio também é LY. O que eu faço? Igual friendly. Como é que é uma pessoa? Como é que fala amigo? Friend. E amigável? Friendly. E o adjetivo, ele age de forma amigável comigo? Friendly. Então, alguns têm LY e ele é adjetivo e advérbio ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, olha aqui, vamos ver alguns. Ó, LY, quando ele já é, né, adjetivo e advérbio. Tá aqui, ó, daily routine, rotina diária. Pode ser que a rotina diária e pode ser também que é algo diário. Friendly, amiga, amigável e amigavelmente, ok? Very good. Enquanto isso, o adjetivo beautiful, eu falo que a pessoa é bonita e canta bonito usando beautiful. Então, eu não falo, por exemplo, ela é bonita, she's beautiful. Ela canta bonitamente. Nem em português tem isso. Ela canta de forma bonita. She is beautiful, she sings beautiful. Ok? Very good. Teacher, outra coisa que é importante também é lembrar que nem todas as palavras que terminam em LY são advérbios. Por exemplo, se você fala lovely, eu lembrei de uma outra música do Stevie Wonder, uma linda, aquela Isn't she lovely? Isn't she beautiful? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Ela chama Isn't she lovely? Ela não é adorável? Ela não é linda? Ela não é maravilhosa? Então, lovely é o adjetivo adorável e é adjetivo. Ele não significa adoravelmente, significa adorável. Então, a gente tem lovely para adorável e é adjetivo. Friendly também, amigável, pode ser adjetivo e advérbio. Elderly vem de eld, igual old, que é idoso, a pessoa que é idosa, né, da terceira idade, ok? Very good. Advérbio especial que não usa LY é o well. Aqui é só lembrar de português também. Em português, a gente tem a diferença do bom e o bem. Eu falo que tomar água é bom para a saúde e um copo de água que tá bom, a água está boa. Bom, boa. E aí eu posso falar assim, tomar água é bom, mas isso faz bem. Então tem bom, boa e bem. Às vezes as pessoas confundem. Igual confundir o mal com U e o mal com L, né? Porque o mal com U é o adjetivo, uma pessoa boa, pessoa mal. O mal com L já seria o modo, né? Faz mal. Então, como a gente confunde português, em inglês tem uma forma tranquila. Good é bom, well é bem. Good é o adjetivo, good, bom. Well é bem, ok? Então, aqui, ó, Betty is a good swimmer. Ela é uma boa nadadora. Adjetivo. Boa, bom. Agora, se falar she swims very well, ela nada muito bem. Aí, aqui é o advérbio. É o modo como ela nada. Não esqueça disso. Good, adjetivo. Well, advérbio. Ok? A maioria dos advérbios de modo colocam LY, como eu coloquei aqui, que é canta badly. Canta devagar, slowly. Arruma as coisas de forma rápida, quickly. Então, a maioria dos advérbios de maneira vai ter o quê? LY no final deles. Very good. Modo. De frequência, eu já tinha falado. Então, aqui só tem para repetir, ó. Always, sempre, usually, frequentemente. Sometimes às vezes. Occasionally e rarely, seldom. E zero quando é never. Quer ver os exemplos? Ó, se a gente falar que a Betty gosta muito de falar ao telefone, que ela usa o telefone dela para conversar sempre, Betty always talks on the phone. Se na prova estiver falando que alguém faz alguma coisa usually, é frequentemente. Não é todo dia, mas quase todo dia. Sometimes, às vezes. Occasionally, eventualmente. Rarely ou seldom, raramente. Never, nunca. Às vezes aparece no meio de um texto, né?
O governante tal nunca mencionou tal coisa em seus discursos. Porém, ocasionalmente, ele fala de tal assunto. Então, the government, the politics, always, never, sometimes, rarely, seldom, occasionally, pode aparecer no meio e te ajuda. Advérbios de tempo seriam aqueles que eu ensinei quando eu falei do past e do future. Lembra que eu falei de last, que é last week, semana passada, e next, que é no mês que vem, semana que vem? Aqui, ó, advérbios indicam quando a ação ocorreu ou ocorrerá. Então, geralmente no past simple e no future simple. Então, ó, last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. Next week, semana que vem, mês que vem e ano que vem. Tá vendo? Próxima semana, próximo mês, próximo ano. Ó o exemplo aqui. A menina tá com a mala pronta para viajar. Se falar she traveled last week, na sua prova, ela já viajou semana passada. Lembrando que tem a característica também do ED no verbo, para mostrar que é passado. Se já colocar next week, a gente tem o exemplo do will aqui, que caracteriza futuro. Então, tá vendo como que a gente percebe o tanto que a gente encontra quando a gente sabe os tempos verbais e outras palavras? Se você soubesse o last week, que é um advérbio de tempo, você já mataria que é passado. Mas aí, quem já estudou aula de verbos já veria pelo ED, traveled. Ela já viajou, teacher. Quem não viu a aula de verbos ainda para saber que o will é futuro, viu essa aula de hoje e viu que está escrito next week, que é um advérbio de tempo, é na semana que vem, já viu que é futuro. Então, ou você descobre o futuro pelo will, que eu ensinei na aula de futuro, ou pelo next, que é o advérbio. Viu como que ajuda? E aí, se na prova tiver a frase que encontramos no segundo parágrafo, indica que algo já foi realizado, será realizado, está sendo neste momento, foi realizado há 10 anos atrás, ou será realizado dentro de 5 anos. Aí, como está lá next week, não é dentro de 5 anos, será realizado na próxima semana. Aí é que você vai procurar, ok? Os advérbios de lugar, geralmente é aquele que tem o where, everywhere, em todo lugar. Anywhere, here, there, são mais simples, né? Os mais usados é para falar que algo está aqui ou algo está lá, que foi o que eu coloquei aqui para ilustrar, ó. Here you are, aqui você está, eu estava procurando por você. Here está perto, aqui. Agora, there está mais longe. I didn't realize you were there. Nem percebi que você estava lá. Estava procurando você. Lembrando que viu que a Titi colocou aqui um realize? O que é realize? É o falso cognato, né? É o verbo perceber. Lembra que eu dei na aula de falso cognatos, na aula 2? Então, eu não percebi, não é eu não realizei. Como é que é o verbo realizar em inglês, que eu já ensinei? Come true. Eu quero que o seu sonho se realize de passar no concurso. I want your dream come true. Agora, eu percebi que vocês aprenderam. I realized that you learned. Viu como que eu vou colocando as palavras que eu ensinei de novo para você recordar? Intensidade. A gente tem o absolutamente, a gente tem o tão, so good, muito bom, such a good thing, tão bom, too, very good, really, extremely, wow. Aqui, ó, alguns. Além de eles intensificarem, né? Eles expressam com mais clareza uma ideia, uma sensação mais natural. Se for aqui, ó, she made the report awfully. Ela fez o relatório terrivelmente. Mas, teacher, se ao invés de awfully tivesse colocado que ela fez muito bem, aí eu poderia achar no texto extremely good, extremely well. Ela fez o relatório extremamente bem. Então, aqui, ó, se fosse ruim, que ela fez terrível, e se fosse muito bom, tá vendo? Modifica as palavras, dá uma ideia de gravidade, algo, né, do cotidiano. Muito bem, teacher. Agora, olha só, eu gostaria de lembrar com vocês, então, que a gente tem adverbs de modo, que é manner, intensity, que é intensidade. Temos de que mais, teacher? De frequência, que é, opa, peraí que a caneta, frequency, de frequência. Temos também os que são adjetivos e advérbios ao mesmo tempo. E temos muitas curiosidades que você foi ensinando as exceções, teacher. Muito bom. Então, ó, essa parte aqui de advérbios, a teacher deixa muito claro para vocês. E espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas, a teacher está aqui.
E quando vocês veem imagens, eu acho que ajuda pra caramba, né? Porque aí acaba que você internaliza o que a gente acabou de falar. Esse verbo, por exemplo, realize, que a teacher falou que é perceber, a gente tem o sinônimo dele. Realize é sinônimo do verbo notice, notar, perceber. Igual a gente tem o verbo plan, que é planejar, e o sinônimo dele que é figure on, que pode ser planejar também. A gente tem o verbo, quer ver outro que eu vou dar um exemplo, que aí vocês vão... o verbo continue, e a gente tem o verbo go on. Go on é a mesma coisa que continuar. Eu posso falar he will go on, ele vai continuar, ou he will continue. He realized ou he noticed. Mesma coisa, tá vendo? São sinônimos. E a teacher gosta de ilustrar, colocar exemplos e fazer um apanhado geral. Deixo meu muito obrigada para a aula de advérbios e vamos para mais um bloco. Let's go!